Boa tarde. Deixa eu botar aqui no Instagram. Boa tarde, boa tarde. Oi, Cecília. Oi, Renata. Oi, Ideia. Boa tarde. Cecília, depois eu te respondo, tá? Olá, boa tarde. Boa noite, quase, né, gente? Oi, Mari. Boa noite. Boa noite. Oi, Helce. Oi, Núbia. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Oi, Tati. Oi, Edmeire. Esperar o pessoal chegando. Todo mundo aí já está com material. O material tá na bio, também lá no Telegram, no WhatsApp. Olá, 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 Leandro. Oi, Tamires. Oi, Cláudia, boa tarde. Oi, Jackson. Juliana. Azul, boa tarde. Marque Correia, tá sempre por aí, né? Boa tarde. Oi, Simone. Oi, Regis, boa tarde. E Pina, tá sumida? Oi, Luzia. Oi, Tatá. Pessoal, vamos entrando, esperar um pouquinho, uns 2 minutinhos, o pessoal chegando. A nossa proposta essa semana é de simulados comentados da Quadrix. Eu peguei todas as questões da Quadrix, do DF e sem ser do DF, já para a gente fazer um treino legal a respeito da prova para professor temporário, já acreditando que vai se caminhar aí pela Quadrix, tá bom? Como a gente está nesse processo acelerado, muitas informações, então eu acredito que a banca ficará ainda a Quadrix, né, com a gente. Então a gente vai estudando de acordo com o último edital. Gente, geralmente a parte pedagógica ela não muda, raramente muda alguma coisa. Quando muda é para acrescentar, né? Mas eu acredito que o edital ele vai ser o mesmo. Então aqui a gente não perde tempo, né? A gente estuda tudo que está no edital, tá bom? Dá mais só um minutinho o pessoal ir entrando. E hoje foi um dia assim muito conturbado, né? Foi muito corrido. Alguém tá falando aí, a Vânia, né, em relação aos cursos da EAP. A gente foi surpreendido com essa nova dinâmica da Secretaria de Educação. Então a gente tem que se apropriar de muitas informações, são muitas, né? E aí a gente fica doidinho, como diz o outro, porque toda hora é uma fonte de informação diferente, é um grupo que fala uma coisa, então a gente tem que estar aí com a cabeça tranquila pra gente entender todo esse processo, gente, que é uma nova adaptação nossa, né? Então, a gente não pode perder o foco de estudar, tá? Eu sei que hoje muita gente está em lives agora com as equipes gestoras das escolas. Eu falei, vou fazer a live assim mesmo. Quem for, né, foi. Quem não foi, assiste depois, né, se eu conseguir deixar salvo aqui. E é isso. Tá uma correria, né, Bernardes? Verdade. Oi, Davi, olá. Tudo bem? Mas é assim mesmo. Nós somos professores, né? Tudo cai nas nossas costas, né? A gente tem que se virar de todos os jeitos. Muitos cursos, né? Muita coordenação coletiva, é verdade. Um cansaço hoje, Mariana. Eu tô exausta. Vocês são alunos, vocês imaginam nós, professores, porque vocês ficam angustiados e acaba que a gente quer ajudar vocês também, né? Então, a gente corre daqui, corre dali pegando informações, responde alguns alunos, a gente não consegue tudo, mas não é fácil. Eu também sou professora igual vocês, eu também tenho que entrar nessas plataformas. Não consegui, gente. Eu fiz as inscrições, mas não consegui fazer nada hoje. Muito corrido, né? Uma demanda muito grande. Oi, Fábio, boa noite. Rafael, foi cansativo, né? Então já dá pra gente começar? Acredito que sim. A gente já tem umas 200 pessoas. Eu sempre espero aí um pouquinho para as pessoas irem entrando. Olha, tem gente aí de Minas Gerais. Seja bem-vindo, viu? Paza. É Reginalda, né? De Minas. Davi disse que amou colar, obrigada. Ai, a gente dá um jeitinho assim, né? Nossa, estava pensando nisso, né, Cone? Hoje, ser professor não é fácil e a demanda é muito grande, né? Mas vamos começar a nossa live então? Eu fiz uma dinâmica diferente para vocês, eu não coloquei gabarito, até porque nas últimas lives eu percebi que alguns alunos falaram, professora, deixa o material sem gabarito. Eu não gosto de deixar porque depois vocês ficam loucos querendo, mas eu deixei sem pra gente fazer agora, porque também é interessante a proposta, né, de se fazer questões sem gabarito para vocês testarem o nível de conhecimento de vocês. Eu deixei no material o campo do gabarito bonitinho para depois vocês colocarem, tá bom?
Olha, o Davi disse que é de Minas também. É, Davi, eu pensei que você era de Brasília. Sidoca gostou, né, Sidoca? Janete, esse não tem gabarito, né, Janete? Esse tá sem gabarito. Vamos lá, gente. Lucineide, se não conseguiu imprimir material. Lucineide, eu botei um primeiro link que não entrou, mas foi questão de 15 minutos eu troquei, tá bom? É porque meu diagramador tem hora que ele viaja, viu? É culpa dele. Vamos lá? Cadê meu joinha pra gente começar? Vamos lá começar então? Gente, olha só, a gente tem que levar muito a sério esses simulados da Quadrix. Tem alguém de São Paulo, que é a Mari, né? A gente tem que levar muito a sério, porque é a nossa prova de professor temporário, aqui de Brasília, baseada na Quadrix, vai seguir esse mesmo esquema, essa mesma dinâmica. Então, eu vou procurar trabalhar bastante a Quadrix com vocês, tá bom? Beleza? Meu joinha já tá subindo, porque eu já posso começar, né? Então, vamos para a primeira questão. Quando eu falar a questão, vocês vão me falar que resposta que vocês marcaram, para que vocês, para que eu veja se vocês realmente estão bem, tá bom? E aí depois eu vou deixar o gabarito lá nos meus stories. Quem tá aqui é porque me segue no Instagram, então não vai ter dificuldade de ir nos stories. Vamos lá? A gente já tá aqui com alguns minutinhos conversando. Vamos lá. Questão número 1 de professor substituto aqui, professor temporário. Maria, manda um beijo para minha filha, Thaís. Beijo, Thaís. Questão 1, vamos lá. As diretrizes nacionais para educação especial na educação básica afirma que o atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil. A LDB já nos traz isso. Também, né? Com relação a esse assunto, julgue o item subsequente. Essa primeira questão é facílima. As diretrizes da educação especial, em função de suas especificidades, restringe-se a algumas etapas e modalidades da educação básica. O que vocês colocaram no número 1? Não, hoje não tem sorteio, mas eu prometo que quarta e sexta eu faço, tá bom? O que vocês colocaram na número 1? As bancas insistem, todas as vezes que a banca disser que educação especial vai se restringir a um público X, a um público Y, está errada a questão, tá? A educação especial, ela começa na educação infantil e se estende aí ao longo da vida, né? A gente fez uma questão parecida dessa quando a gente fez uma live de educação inclusiva. Então, o item 1 está incorreto. E qual o erro, professora? É que esse atendimento ele começa na educação infantil e se estende aí ao longo da vida, não restringe, né, Janete? Ok? Questão 2, vamos lá. Eu vou direto para a questão, tá bom? Questão da Quadrix de professor temporário. Vamos ler a questão. A organização didático-pedagógica da escola tem sérias implicações na construção do conhecimento em sala de aula, na organização didático-pedagógica e na formação integral do estudante. Uma questão falando da formação integral. As nossas turmas regulares, eu sempre bati nessa tecla da integralidade e caiu, né, uma questão dessa, caiu também uma questão no CESP. Olha só, no intuito de democratizar a educação, as metodologias adotadas devem ser pautadas pelo tecnicismo e pela pedagogia liberal. O que vocês colocaram na questão 2? Vamos lá esperar subir as respostas. Vou deixar no YouTube. Questão 2 está certa ou está errada? Gente, quando eu penso em democratização, né? Todas as vezes que eu penso em democratizar, eu não consigo relacionar a minha fala com nenhuma escola liberal. Se aqui fosse uma escola dentro das progressistas, né? A gente acabar de ler o contexto e daí a gente poderia dizer que sim, que a resposta aí é correta, né? Mas eu queria falar uma coisinha para vocês. Quando a gente fala de democratizar, dentro da nossa perspectiva transformadora, o que são metodologias? Em primeiro lugar, vocês têm que entender que metodologias é um componente do processo de ensino e aprendizagem que a gente usa no nosso planejamento para beneficiar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, metodologias são possibilidades, né, o caminho utilizado pelo professor para o alcance dos seus objetivos, não é verdade? Então, preste atenção numa coisa. Lá no tecnicismo, como que era a metodologia? Coloca no quadrinho aí, por favor. Como que era a metodologia? Vamos colocar aqui? Coloquem aí. A metodologia baseava-se na transmissão. Coloquem aí. A metodologia baseava-se na transmissão
e recepção de informações. A metodologia baseava-se na transmissão e recepção de informação. Tá? Já deixa anotadinho como que era a metodologia lá na escola tecnicista, ok? Dentro da nossa perspectiva, coloquem aí, utilizamos as metodologias ativas. Coloquem aí, utilizamos as metodologias ativas. Lembrando que essas metodologias ativas, gente, vem da ideia de John Dewey, quando ele trabalha com a pedagogia de projetos, né? Trabalhando também dentro da escola com métodos ativos. Esses métodos aí, eles vão trazer a participação do aluno de forma integral no processo de ensino e aprendizagem, ok? Cadê meu joinha para eu continuar? Para mim não travou, deve ser sua internet, viu? Às vezes dá isso mesmo. Então, a questão 1, ela tá errada. E a questão 2 também está errada. E a questão... Vamos para a questão 3 agora. Beleza? Cadê meu joinha pra gente continuar? Só questões quadrix hoje, para vocês terem uma noção de como que ela trabalha, tá? Dentro dos conhecimentos pedagógicos. Vamos lá. Questão 3 vai falar o seguinte. A respeito da relação professor-aluno, julgue o seguinte item. A dimensão socioemocional do estudante é exercida quando o professor planeja a aula e alinha seus objetivos a ela. O que vocês colocaram na questão 3? Quem assistiu minhas lives aqui não erra essa questão, porque nós fizemos ela várias vezes, eu expliquei direitinho para vocês. Questão 3, Vivi Pontes, a outra questão era falando do tecnicismo, tá? Da transmissão e recepção. Gente, questão 3, ela está errada. Isso, ela está incorreta. Por quê, professora? Porque a dimensão socioemocional refere-se a quê, gente? A questão da afetividade. Então, coloque aí no quadrinho, por favor. Coloque no quadrinho, por favor. Coloque aí. A relação professor-aluno, possui duas dimensões. Coloque aí. A relação professor-aluno possui duas dimensões. Ou dois aspectos, tá bom? Do jeito que vocês quiserem aí. Isso, alguém já falou aí. Os cognoscitivos. Aí coloca uma setinha. Ensinar e aprender. Os cognoscitivos, ensinar e aprender. Então, os aspectos cognoscitivos, toda vez que a banca perguntar dos cognoscitivos, está relacionado à organização do trabalho pedagógico, o planejamento, o currículo, o plano de aula, o plano de ensino, tudo que vocês organizam para ir para a sala de aula, ok? E o socioemocional. Que refere-se à afetividade. Ok? Beleza? Isso aí, a gente teve umas duas questões dessa na prova. Vamos para a próxima, questão 4. Cadê meu joinha? Então, a 3, ela está errada. Não são os aspectos aí socioemocional, e sim os cognoscitivos. Vamos lá? A questão 4 vai falar o seguinte. Eu vou direto na questão, tá? A educação especial é uma modalidade da educação escolar que abrange um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. E aí, vocês colocaram na 4, nós tivemos a aulinha top semana passada, né? A gente falou sobre isso também. Não foi nessa questão, mas foi em outra. Mas o item, ele está redondinho, está certinho, ok? Essa questão a gente nem tem muito o que comentar, porque
os documentos que falam da educação inclusiva, gente, sempre vai trazer os direitos a esses estudantes, o acesso, a permanência, as incumbências da escola, a questão da adequação curricular. Então, as diretrizes, né, os documentos, a legislação, sempre vai trabalhar em benefício desse público. Redondinho aí, então, beleza. Vamos lá para a questão 5, vamos lá. E aí a questão 5 tem uma tirinha da Mafalda, né? A Quadrix gosta muito disso, né? Dessas tirinhas aí. Alguém tá falando alguma coisa, não dá pra voltar agora. Olha só. A partir da tirinha acima, julgue o item subsequente, considerando a intencionalidade da prática pedagógica e suas implicações na produção do conhecimento em sala de aula. Então, aqui tá falando da questão da relação do conhecimento, dessa produção em sala de aula, beleza? Vamos lá. Alguém tá falando aí da questão 4, ela tá redonda, certinha, viu, gente? Depois vocês interpretam direitinho, não dá pra gente ficar voltando, não. O ensino da linguagem deve propiciar à criança a compreensão de como a escrita representa graficamente a linguagem oral. Gente, essas 5 aí, eu gostei dessa questão 5. O que vocês colocaram nela? Questão número 5. Olha só, a questão 5 ela está correta. Nós falamos, às vezes os nossos alunos escrevem da forma que eles falam, não é verdade? Então essa questão ela é legal porque ela mostra pra gente o seguinte: como que a gente fala, como que a gente registra, temos a oportunidade de visualizar e, às vezes, de identificar o erro. Olha que interessante. Principalmente as crianças que ingressam aí no BIA, né, no bloco inicial de alfabetização. Então, essas crianças elas vão ter acesso a esse processo de ler e escrever. E é um processo, assim, gente, muito bonito também, né? Porque eles vêm com a cabecinha assim, ó, trollada, como diz o outro. Eu falo bonito porque a gente consegue ver o avanço da criança ao longo do processo, tá? Então, escreva aí no quadrinho, a questão tá correta, e coloca assim, ó. Nós falamos, vírgula. Nós falamos, vírgula. Escrevemos, nós falamos, vírgula. Escrevemos e visualizamos, no ato da alfabetização. No ato da alfabetização. Ok? Aí escreva aí pra mim, ó. Embaixo aí, escreva assim, ó. Falar, um tracinho. Falar, tracinho. Registrar, tracinho. Visualizar, tracinho. Entender. Beleza? Gente, eu vou deixar a live salva e o gabarito. Fiquem tranquilos, se acalmem. Tudo bem? Ok. Então, vamos para a próxima questão 6. Vamos lá. Questão 6 vai falar o seguinte. Eu vou direto na questão, tá? As escolas de educação profissional deverão atender restritamente aos educandos com necessidades especiais, uma vez que seus cursos formam para o mercado de trabalho. Está falando aí o atendimento, né, da educação profissional aos alunos com necessidades especiais aí. O que vocês colocaram na questão 6? Ela está certa ou está errada? Questão 6, está certa ou errada? Gente, eu não vou voltar em momento algum, porque a live vai ficar salva e eu vou colocar o gabarito, tá bom? Quem tá chegando, esquece o que passou, acompanha a gente aqui, que depois vocês conseguem ouvir a live, ver a live e fazer o material certinho, beleza? Senão a gente atrapalha quem já tá por aqui, tá? E aí, a questão tá certa ou tá errada? Perfeito, perfeito. Gente, olha só, é importante, né, as escolas trabalharem com uma articulação com as empresas, né, que oferecem trabalho aí para esses alunos, né, uma vaga aí no mercado de trabalho. É interessante a parceria da escola, mas não é o intuito da escola, né? O intuito é atender essas crianças com necessidades especiais, não é verdade? E depois, as que têm aí condições, né, de ingressar no mercado de trabalho, a escola, ela vai se vincular de alguma forma aí a essas empresas, né, fazer uma parceria bacana para atender esse público, ok? Então, a questão, ela está errada. Colocaram aí?
a questão está errada. A 5 tá certa e a 6 ela está errada. Beleza? Então, aqui falando do restritamente, né? Também deixa a questão incorreta. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Questão 7. Quem tá junto comigo? Meu joinha para a questão 7. Vamos lá. Cadê vocês? Questão 7 vai falar o seguinte. Eu vou direto na questão, tá? Educação integral. Vamos lá? O que vocês colocaram na 7? Vão respondendo. Educação integral implica compreender o sujeito como um ser complexo, com toda a sua capacidade humana formada. Gente, a questão 7. Pensa na questão 7 um pouquinho. Eita, eu vou esperar mais um pouquinho essa questão 7. O enunciado é o mesmo que a gente já leu anteriormente. E ela tá falando assim, ó. Educação integral, ó, implica compreender o sujeito como ser complexo, opa, com toda a sua capacidade humana formada. Eita, professor, e agora? Eita, vocês estão aí na dúvida entre certo e errado, né? Ó, Dani. E aí? A 7, isso, Vivi, isso, Cone. A 7 tá errada. A 7 tá errada, pasmem. Mas a 7, ela está incorreta. Gente, nós não temos que pensar o aluno, nós não temos que pensar o sujeito somente por meio da sua capacidade humana, né? Capacidade humana formada, de jeito nenhum. O sujeito, ele tem outras capacidades e nós temos que pensar, quando a gente fala de aluno integral, em todas as dimensões, né? A dimensão física, a dimensão cognitiva, a dimensão social, a dimensão cultural, não é só na dimensão humana, ok? Essa questão foi um peguinha da Quadrix, né? Essa questão da complexidade também deixa a questão errada, tá? Muita gente errou. Então vamos arrumar ela aí? Coloquem bem assim, ó. Temos que pensar o sujeito. Coloquem aí na 7, ela está errada. Coloquem aí. Temos que pensar o sujeito dentro de sua integralidade. Temos que pensar o sujeito dentro de sua integralidade, vírgula, ou seja, em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Aí coloca 2 pontinhos. Física, cognitiva, emocional, cultural e etc. Ok? Não é só na sua dimensão humana, mas em todas as dimensões, já que estamos falando de integralidade. É o aluno, gente, ó, global, geral, beleza? Peguinha da Quadrix essa questão, viu? Questão muito boa. Vamos caminhando então. Deixa eu só subir aqui meus comentários, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu subir esses comentários aqui. Vamos, gente. Peraí, gente, deu uma travadinha aqui. Meu Deus, o trem não sobe, não. Vamos lá. Questão 8. Beleza? Questão 8. E isso, Dani, na sua totalidade, integralidade, né? Meus alunos também não erram isso aí, não, viu? Porque toda aula eu sempre falo isso, né? Sempre que eu dou um exemplo prático, eu falo dessa integralidade, explico direitinho, porque as bancas fazem peguinhas com esse tipo de questão. Questão 8 vai falar o seguinte. O enunciado é o mesmo, tá? A gente vai para 8. Isso. A educação integral do ser humano vai além do conhecimento e do domínio dos conhecimentos escolares. E aí? O que vocês colocaram na questão 8? 8. Tô esperando subir as respostas aí da 8. Aqui demora a chegar, gente, as respostas. A educação integral do ser humano vai além do conhecimento e do domínio de conteúdos escolares. O que vocês acham? Questão 8. Se eu pensar no aluno somente nos conhecimentos, somente na aprendizagem, eu estou praticando uma visão aí tradicional, não é verdade? Então,
Eu acabei de falar na questão anterior que nós temos que analisar o aluno em todas as dimensões. Quando parte para o conhecimento, né? Quando parte também para o ensino, a gente não vai pensar somente naquele aluno que sabe, né? Então, eu vou ser uma professora tradicional, vou repassar um conteúdo como verdade absoluta. Aquele aluno que sabe, ele vai entender. Acabou, o restante que se dane. Não, não é assim não, tá? Então, o item, ele está redondinho, certinho, a questão 8, e coloca no quadrinho aí pra mim assim. Coloca aí no quadrinho pra mim. A escola tem de promover, o quadrinho da 8. A escola, isso, Jailson, a escola tem de promover, além de conhecimentos, a escola tem de promover, além de conhecimentos, uma formação que envolve os aspectos, dois pontinhos, que envolve os aspectos, dois pontinhos, sociais, psicológicos, Jaqueline, pedagógicos, sociais, psicológicos, pedagógicos e afetivos. Olha que lindo a gente trabalhar com esse aluno aí de forma integral, pensando em tudo isso. É por isso que na organização dos conteúdos, quando a gente pensa o currículo, a gente vai pensar no tempo, no espaço, a gente vai pensar no nível de aprendizagem dos alunos, dos conhecimentos, né, já adquiridos. Existe, gente, toda um pensamento, uma organização. Não é só conteúdo. Ok? Beleza? Vamos lá, então, para a questão 9. Me dá o joinha aí quem tá comigo. Questão 9. Por nada, Jaqueline. Vai ficar salva no YouTube. Gente, questão 9. Vamos lá para a questão 9. Vou esperar meu joinha para eu ir para 9. Questão 9 vai falar o seguinte. Aqui tem um texto gigante, né? Mas a gente vai direto para a questão. Vai falar assim. A educação profissional da SEDF está fundada nas lógicas taylorista e fordista. E aí? A educação profissional da Secretaria de Educação. O que vocês colocaram aí? Para vocês responderem. A 9. O que vocês colocaram? Chutou, Vânia. Essa aí não tem como chutar, não. Vamos lá. O que vocês colocaram? A maioria tá errada, né? E com certeza, sabe por quê? Essa lógica aí, taylorista e fordista, é que lógica, gente? Coloca no quadrinho aí. A lógica apresentada é de uma concepção tradicional. A lógica apresentada é de uma concepção tradicional. E a nossa concepção de currículo não é tradicional, e sim o quê? Crítica e pós-crítica. Fácil demais. Essa questão ela é muito fácil, tá? Toda vez que se fala na questão taylorista, fordista, a gente vai pensar numa prática tradicional, tecnicista, né? Em que o currículo está fundamentado. Não é a nossa perspectiva aqui no Distrito Federal, porque o nosso currículo em movimento é baseado aí nas perspectivas críticas e pós-críticas do currículo. Beleza? Ok? Tranquila essa questão. Então, a questão 9, ela está errada. Vamos para a questão número 10. Didática é, acima de tudo, a construção de conhecimentos que possibilitem a mediação entre o que é preciso ensinar e o que é necessário aprender. Entre o saber estruturado nas disciplinas e o saber ensinável mediante as circunstâncias e os momentos. Entre as atuais formas de relação com o saber e as novas formas possíveis de reconstruí-las. Eu estou na 10, tá? Vamos lá. Nessa perspectiva, é correto afirmar que o ensino, enquanto objeto de estudo da didática, deve estar focado em quê? Vamos lá?
A Quadrix também traz questões, gente, de múltipla escolha, assim como o CESP, mas são questões importantes. A letra A fala o seguinte: a didática deve estar focada nos conteúdos dos programas e dos livros didáticos que procuram facilitar o processo de ensino do aluno. Essa visão de conteúdos, né, aí dentro de programas, de livros didáticos, são seguidos à risca, é uma perspectiva tradicional. Então a A, ela está errada. Olha a B. No domínio de conhecimentos dos professores, pois este é essencial para que o aluno aprenda. Uma prática tradicional que traz o professor como cara, né? O dono do saber, e já tá bom demais para fazer a transmissão de conhecimentos. Beleza? A letra C fala o seguinte: na sequência de atividades que o professor deve seguir, gente, se o professor deve seguir, é algo pronto, né? Olha só, para garantir a aprendizagem dos alunos. Tá errado, né? Se o professor deve seguir, é porque existe uma dicotomia, uma separação entre quem faz as atividades e quem executa essas atividades. Olha a letra D. Na investigação de objetivos, métodos e diretrizes que assegure o professor a autoridade do processo? Não, perspectiva aí tradicional. Só sobrou a letra E, vai falar o seguinte: nos meios, didática sempre está relacionada a meios, né, as condições que proporcionam a facilitação e a assimilação ativa dos conhecimentos pelos alunos, considerando que o ensino não é transmissão de informação. Perfeito. Coloca no quadrinho aí embaixo a seguinte informação. Didática, coloquem aí, didática é a ponte mediadora, didática é a ponte mediadora entre a teoria e a prática. Didática é a ponte mediadora entre a teoria e a prática. Ok? Sem didática a gente não faz nada. Nada sem didática. Professora, mas eu não tenho didática. Aí você tá enrolado, não tá? Aí sua turma vai fracassar. Com certeza, mas com o tempo, com as suas experiências aí diárias, você vai aprendendo aí, pegando os macetes da aula. Beleza? Obrigada, Juscelene. Vamos para a próxima questão, então. Questão 11. Mais uma questão falando da relação professor-aluno. É o seguinte: os vínculos afetivos estabelecidos entre professor e alunos relaciona-se aos aspectos socioemocional? E aí, a 11? Vou esperar a 11. Depois a nossa aulinha ficou top isso aí, né? Até então, gente, os alunos não se atentavam à relação professor-aluno dentro da classificação de Libânio. Então, toda vez que caía em prova, os alunos: professora, socorro, recurso. Eu falei: aonde, meu filho? Aqui, professora. Eu falei: não, a teoria traz sim as especificidades, tá? Então, a questão ela está agora sim correta, certíssima, né, Cone? Beleza. Olha só. O que são esses laços afetivos, né? Libânio diz que não é você ser mãe, você ser tia, você ser vó de aluno, não é pôr o menino no colo, encher de beijo, afetividade, não é isso. Escreva no quadrinho aí, por favor. Coloquem aí, é uma combinação, afetividade, é uma combinação de severidade e respeito. Pode colocar esse nome que Libânio traz assim. É uma combinação de severidade e respeito. Então, gente, essa afetividade, ela também inclui a questão da disciplina. Porque você é um professor severo, como diz Libânio, né? Mas você também impõe respeito a esses alunos. Não é nem impor, eles te respeitam porque existe uma relação bacana, existe uma troca mútua ali de respeito, não é verdade? Então você consegue brincar com seus alunos, respeitar seus alunos, interagir com eles e eles conseguem te respeitar, se calar na hora certa, consegue ouvir, você explicar, eles entendem que tem hora para tudo, a gente faz aqueles combinados legal, tem turma que caminha nessa perspectiva. Isso é afetividade, né? A relação que você tem com a sua turma, beleza? Vamos para a próxima questão, então. Questão 12 vai falar o seguinte: no processo de planificação do trabalho pedagógico, o professor deverá analisar e prever quais resultados pretende obter em relação à aprendizagem dos alunos. E aí que vocês colocaram na questão 12, vou esperar vocês responderem.
Questão 12. Tá certo ou tá errada? Obrigada. Questão 12. Gente, o que é planificação? Está relacionado a quê? A planejar, a planejamento, não é verdade? Então, nós, professores, nunca que a gente consegue ir para a sala de aula sem planejar. Tem professor que fala assim, eu já conheço o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, eu já sei trabalhar tudo. Às vezes a gente sabe os conteúdos porque a gente pega as mesmas turmas, né? Ao longo dos anos, a gente vai pegando ali a mesma etapa ali e tal. Mas olha só, gente, planejar não é isso, né? Vai muito além de tudo isso. Então, quando o Libânio fala de planificação, ele está falando de um planejamento prévio, né? Dos nossos planos. Então, coloca no quadrinho assim, ó. Planificação. Coloque assim, ó. Refere-se ao ato de planejar. Coloque aí. Planificação, puxa a setinha. Refere-se ao ato de planejar. Refere-se ao ato de planejar e sua função é orientar a prática partindo das experiências da própria prática. Partindo das experiências da própria prática. Ok? Não, Ana, a gente está falando de planejamento educacional. Beleza? Então, você vai planejar, né, partindo das experiências da própria prática. O que é isso, professora? Da realidade da sua escola, da realidade dos seus estudantes. É assim que a gente vai realizar o nosso planejamento. Então, a planificação refere-se ao planejamento. Beleza? Ok. Vamos lá, então. A próxima questão vai falar o seguinte. Eu vou direto nela porque é grande, tá? Os sistemas de ensino deverão promover a acessibilidade dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas na edificação e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações, promovendo as escolas dos recursos humanos e materiais necessários. A gente está na 13, agora vamos para a 13. O que vocês colocaram na 13? A 13, ela está certinha, né? A legislação, falando da acessibilidade, vai falar da questão dessa eliminação de barreiras em tudo, nas questões dos transportes escolares. A gente percebe que os centros de ensino especial, né, que levam os alunos, os ônibus são todos equipados, né? Tem o elevadorzinho que vai, que volta, as cadeiras são equipadas para esses estudantes. Na questão também da comunicação, na questão aí do ir e vir, é direito deles, segundo a legislação, ok? Escreva no quadrinho aí, então, a questão tá correta, coloca uma informação no quadrinho assim, ó. Essas diretrizes, coloquem aí, essas diretrizes acompanham os avanços, essas diretrizes acompanham os avanços dos conhecimentos e das lutas sociais. A 12 é certa, viu, Jailson? E das lutas sociais, promovendo políticas públicas para uma educação de qualidade. Promovendo políticas públicas para uma educação de qualidade, ok? Todas as políticas públicas, todas as diretrizes, todos os documentos, gente, sempre vão trabalhar em benefício dos estudantes com algum tipo de necessidade educacional especial aí, beleza? Ok?
Vamos lá, então. Então, a questão 13, ela está redondinha, certinha. Quem tá comigo, cadê meu joinha? Quem está comigo, cadê o meu joinha? Aracélia, é só você me acompanhar no Instagram, que tem um calendário das lives, tá bom? E todas ficam salvas no YouTube. A questão 14 vai falar o seguinte. Eu vou direto na questão da Quadrix. Gente, a Quadrix, ela às vezes traz questões longas, né? Cansativas, enunciados longos, por uma perguntinha bem pequenininha, né? Mas que pode derrubar muita gente. Então, leia o enunciado, veja o que a banca quer. Às vezes no enunciado não tem nada a ver com a pergunta, mas é bom vocês lerem, tá bom? A gente vai direto porque o nosso tempinho é curtinho. Olha só, os métodos de ensino, a gente vai ter que ler, né? O currículo da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na pedagogia histórico-crítica, a de Demerval Saviani, e na psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do DF um deles, né? Então, os currículos, eles sempre se embasam em uma concepção teórica, né? Trazendo a realidade ali da escola, da cidade, do município, onde a escola está inserida ali. Os métodos de ensino partem de um saber fundado, olha só, na experiência dos estudantes, e o trabalho docente relaciona a prática vivida pelos estudantes com os conteúdos escolares. O que vocês colocarem na 14? Questão 14. Ela está redondinha, ela está certinha, né? Os conteúdos escolares dentro da nossa escola pública, já fundamentado no currículo e movimento, na pedagogia histórico-crítica, sempre vai pensar aí na prática de vida dos estudantes, nas experiências, os conteúdos sempre estarão relacionados a tudo isso. Então a questão ela está certa. E escreva aí no quadrinho para mim uma informação. Isso aí a gente chama de problematização, né? Escreva no quadrinho assim, ó. Existe neste momento, coloque aí no quadrinho. Existe nesse momento a ruptura. Existe nesse momento a ruptura em relação à experiência pouco elaborada. Existe a ruptura em relação à experiência pouco elaborada. Ok? O que é isso, professora? O que eu sempre digo. É a passagem do aluno, né, de um conhecimento ali sincrético, desorganizado, mal elaborado, são as experiências, a bagagem de vida que os estudantes trazem. No momento da mediação de nós professores, vai acontecer a ruptura com esses conhecimentos fragmentados, mal elaborados, e o aluno caminhará para um conhecimento sintético organizado. Beleza? Essa é a proposta da pedagogia histórico-crítica, proposta aí também da Escola Crítico-Social dos Conteúdos, e o currículo em movimento está embasado nessa perspectiva. Tudo bem, gente? Quem tá louco aí, desesperado com gabarito, eu vou colocar nos stories depois. Vamos acompanhar de onde a gente tá para vocês não perderem o foco, tá? Então, a questão 14, ela está redondinha. Cadê meu joinha aí, quem tá comigo, pra gente continuar? Vamos lá, 14 tá certinha. Cadê meu joinha pra gente continuar? Joinha quem tá juntinho comigo. Vamos pra questão agora 16. Quem tá chegando aí, a gente vai pra questão 16. Aliás, deixa eu ver aqui, a questão 15, né, meus amores? 15. Vamos pra questão 15, vamos lá. Vamos direto pra questão, tá bom? Vai falar o seguinte. No atual estágio de desenvolvimento da ciência histórica e graças ao aparato didático-pedagógico hoje existente, torna-se inaceitável a exposição oral de conteúdos pelo professor em sala de aula. O que vocês colocaram na questão 15? 15 está certa ou está errada? Lembrando que quando a gente fala dessa exposição oral em sala de aula, é uma perspectiva tradicional. Ok. Mas eu quero primeiro saber se está certo ou errada a questão. O que vocês colocaram? Tem gente botando 15 e não está botando nada, hein? E aí, a questão está errada. A questão está
Professora, mas existe, a gente pode aceitar a exposição oral de conteúdo? Claro, gente. Eu sempre falo para vocês que a gente não avançou muito em relação a esse modelo tradicional de ensino. Sabe por quê? Nossa realidade é punk, nossa realidade é difícil, nossos alunos são terríveis, a maioria, né? Vamos ser sinceros. Então, é aceitável sim. A gente tem hora que essa perspectiva tradicional, é claro que isso não, a gente não vai fazer disso uma prática nossa, a nossa vida não, mas ela também agrega em alguns momentos a nossa prática, ok? Então o Iter está errado porque não torna-se inaceitável, não. É aceitável sim, né? A gente trabalha sim com aulas expositivas, exposição oral, verbal. A gente tem muita prática ainda tradicional. Escreva no quadrinho aí, por favor. Segundo Libânio, coloquem aí. Segundo Libânio, o modelo tradicional de educação, coloca no quadrinho. Segundo Libânio, o modelo tradicional de educação está presente, o modelo tradicional de educação está presente em grande parte das salas de aula das escolas. Em grande parte das salas de aula das escolas. Das salas de aula. Beleza? Se fosse de todas as escolas, aí estaria incorreto. Ok, gente? Então é aceitável sim. Vamos para a questão 16. Tudo bem? Questão 16 vai falar o seguinte. Em contraposição às teorias tradicionais, as teorias pós-crítica do currículo evidenciam os estigmas éticos e culturais. O que vocês colocaram na questão 16? Tá certo ou tá errada 16? Questão 16, certo ou errada? Questão 16, ela está correta, né? Se o currículo em movimento ele se baseia nas teorias críticas e pós-críticas de currículo, nós vamos sim evidenciar, né, colocar em prática, valorizar essas questões éticos e culturais. E não só isso, coloca no quadrinho aí. Coloca no quadrinho aí. Essas questões éticos e culturais entram na questão da perspectiva pós-crítica de currículo, né, gente? A perspectiva pós-crítica, ela sempre tem uma perguntinha assim, ó. Para quem? Para quem esse currículo está direcionado, né? Será que esse currículo ele está pensando na questão da identidade das pessoas? Será que esse currículo ele vai contemplar o multiculturalismo? Será que ele vai contemplar a questão da alteridade, da subjetividade? Vai aí respeitar os estudantes dentro das suas especificidades? Aí sim, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. No quadrinho, coloquem bem assim, ó, outras questões que a teoria pós-crítica também traz. Gênero, vírgula, raça, vírgula, subjetividade, vírgula, sexualidade, vírgula, identidade, vírgula, multiculturalismo, ok? Colocaram multiculturalismo? Beleza. São algumas questões que as teorias pós-críticas trabalham, além das questões étnicos e culturais, ok? Vamos lá para a questão, então, 17. O conceito de currículo... Gente, o texto é gigante, a gente não vai ler esse texto falando aqui do currículo, tá? A gente vai direto para a questão 17. O conceito de currículo defendido, a gente está falando do currículo em movimento, tá? Pelo referido documento, expressa a ideia de conjunto de matérias e disciplinas existentes na grade curricular. E aí, o nosso currículo em movimento, já que a gente trabalha uma perspectiva crítica e pós-crítica, ele vai dar ênfase à questão das disciplinas elencadas em grade curricular? Não, Dani, é muito fácil, Dani. O currículo em movimento nosso, não. O nosso currículo, ele vai muito além de uma simples grade curricular, tá? Essa questão de grade curricular é uma perspectiva tradicional de currículo, ok? Beleza? Então, o item está errado. A questão 17, ela está errada. Restringiu muito o currículo, né? Verdade, verdade.
Se você restringir o currículo a uma grade curricular, nunca. Como que a gente trabalha a inclusão? Como que a gente trabalha as adaptações, a integralidade? Não tem como, né? Seria um currículo coleção, verdade. O currículo movimento ele é bem amplo, né? E não é só isso. Coloca no quadrinho aí, por favor. Isso, Marcos. Não tem isso, não. As teorias que embasam, coloquem aí. Por que a questão está errada? Coloquem aí. As teorias que embasam o currículo em movimento da SEDF. Entendeu, Dani? Coloquem aí. As teorias que embasam as teorias que embasam o currículo em movimento da SEDF é a crítica e pós-crítica, beleza? Então, nunca que a nossa perspectiva do currículo em movimento vai ser contemplada por uma questão tradicional, trazendo o currículo, restringindo a uma grade curricular, ok? A gente trabalha com a questão da interdisciplinaridade, com a questão da integralidade, né? E por aí vai. Beleza, vamos para a próxima questão. A questão 18. Vai falar o seguinte. Mais um texto, né, grande, falando de currículo, mas vamos para o que interessa. Vai falar assim. Currículo oculto é um conceito do qual fazem parte rituais, relações hierárquicas, regramentos e organização dos tempos e espaços escolares. O que vocês colocaram na questão 18? Questão 18. O que vocês colocaram na 18? Ela está redondinha, não tá? Certinha. Professora, em que momento a gente evidencia esse currículo oculto? Gente, o currículo oculto ele é um currículo implícito, ele não está escrito em lugar nenhum, mas quando nos apropriamos dos nossos juízos de valores, nós professores, os livros didáticos, por exemplo, dentro da organização curricular, no ato de ensinar, a gente está reproduzindo sim uma prática de currículo oculto. Então o item ele está correto, está redondinho, certinho. E coloquem aí, por favor, quem traz essa fala, só para vocês não ficarem perdidos. Abre um parênteses, coloquem assim, ó, Moreira e Kandal. São os autores que trazem essa questão aí dentro de currículo, tá? Abre um parênteses, coloquem assim, Moreira e Kandal. Tá? A banca copiou e colou lá do livro deles, Moreira e Kandal. São os autores que trazem essa fala, que está copiada e colada aqui na questão. Beleza? E aí, onde que a gente evidencia essa prática trazida na questão? Coloca no quadrinho aqui. Nas falas dos professores e nos livros didáticos. Nas falas dos professores e nos livros didáticos, né? Porque às vezes a gente, dentro da nossa fala, a gente fala assim, esse menino aí, esse menino não aprende não tô nem pra ele não, já fiz de tudo. Você quer dizer que o menino é burro, né? Na nossa fala. Então, a gente faz o juízo de valor com os nossos estudantes, a gente acaba fazendo, subestimando eles, né? E na nossa fala, a gente acaba acabando com uma criança dessa, né? Ou para eles, ou para outra pessoa. Os livros didáticos também, eles escondem, tá? Os livros didáticos, eles também escondem ali a prática de um currículo oculto, gente. Quando o livro didático, ele traz uma figura, por exemplo, de família, né? E aí traz a mãe bonita, o pai bonito, o filho branquinho, traz o bebezinho. E quem está empurrando esse carrinho? Uma empregada negra, por exemplo. Existe dentro do livro uma prática de currículo oculto? Sim, professor, existe. Tá? Então é por aí. Essa questão não cabe recurso, porque ela está redondinha. Esse trecho é copiado e colado lá da fala de Moreira e Kandal. Eu não me lembro agora o nome do livro. Beleza? É hierárquica sim, porque é o que você pensa, o seu juízo de valor não foi construído, então está acima dos valores dos estudantes. É sim de forma hierárquica, ok? É uma questão difícil, mas se você ler direitinho, pensar no currículo oculto, na essência, vocês não vão errar, ok? Cadê meu joinha? Quem tá comigo? Vamos caminhando. Vamos lá, nosso tempo tá correndo, né? Deixa eu ver a hora aqui. Eita, gente, tá bem em cima já. A questão 20... É a 18 agora, né, gente? O currículo... Não, nós vamos para 19. O currículo deve acompanhar as transformações sociais impostas pelo mercado de trabalho, adotando o modelo tecnicista? Gente, verdade, Lucineide. A questão 19, ela está errada.
né? O currículo, ele não vai ser algo ali imposto para acompanhar o mercado de trabalho, adotando um modelo tecnicista, porque o nosso modelo de currículo, ele não é tecnicista, né? O nosso modelo de currículo é um currículo inclusivo que vai acompanhar a trajetória aí dos estudantes, sempre pensando na identidade desses estudantes, ok? Então a questão 19 ela está incorreta. A questão 19 está questão 18, né? Ela está incorreta. Questão 18, ela está incorreta. A 19 está incorreta. E a gente vai para a última questão, que o nosso tempo voou, né, gente? Vamos lá para a questão? Vamos já para qual agora, gente? Acompanhar. A 20. Vamos questão 20. Vai falar assim, ó. Questão 20. O currículo formal constitui o conjunto das aprendizagens construídas e das experiências vividas pelo estudante? O que vocês colocaram na 20? A 20 está certa ou está errada? Já fizemos a 19, né? 19 tá errada. Agora a 20 está errada, né, gente? Ó, o currículo formal constitui o conjunto das aprendizagens construídas e das experiências vividas pelo estudante? É o currículo formal, gente? O que vocês colocaram aí? Está errada, não tá? Qual o currículo que vai contemplar as aprendizagens construídas e as experiências vividas pelo estudante? O que vocês colocaram aí? Errado, não é verdade? É o currículo real, né, Cone? Verdade. Olha só. No quadrinho, escrevam aí, por favor. No quadrinho, escrevam aí, por favor. Que foi, gente? Tudo bem na 20, tá errada, errada. Ótimo. No quadrinho, escreva aí, por favor. Esse currículo formal, ele é chamado também de oficial, explícito e prescrito, beleza? Esse currículo formal, ele é chamado também de oficial, de explícito e prescrito. Isso, Jails, perfeito. Beleza, gente? Beleza? Aí seria o currículo real, né? Que é o currículo que acontece em sala de aula, que está relacionado às aprendizagens, não é verdade? Quem tá falando aí, gente, a 18 tá certa, viu? Quem tá falando aí, a 18 tá certa. Eu vou deixar o gabarito para vocês, fiquem tranquilos, tá? Gente, a questão 21, nossa última questão, nosso tempo acabou o nosso tempo. A questão 21 tá falando o seguinte: considerando o currículo escolar como elemento básico de articulação das práticas educativas, é correto afirmar que ele consiste em um documento construído coletivamente no que está na letra C, não é verdade? A gente vai direto para a resposta, porque não dá mais tempo. Que contém um conjunto dinâmico de princípios e valores, a organização do trabalho pedagógico, a organização dos saberes e a relação entre os objetivos e avaliação. Perfeito, gente? Ok? No último quadrinho aí, coloquem assim, ó. O currículo é o núcleo do PPP. O currículo é o núcleo do PPP. Nossa, quase não deu tempo, né? A gente tem apenas aqui 2 minutinhos, gente. Deu tempo de fazer tudo. Vocês gostaram das questões? É quadrix, né? Acharam difíceis? Eu percebi que algumas são bem complexas, né? Você tem que pensar um pouquinho, interpretar. É bom, assim, o simulado sem o gabarito, que você consegue identificar onde que você está errando, né? Você consegue voltar, você consegue aí, então, evoluir, né? Verdade, Cone. Você consegue evoluir mais um pouquinho e entender, tá? Então, gente, quarta-feira a gente está de volta com mais um simulado da Quadrix, sexta-feira com outro simulado. Nosso tempo aqui é muito curtinho, né? A gente não consegue fazer tudo, mas o que a gente faz é com qualidade. Não dá tempo de explicar, viu, André? Depois me chama lá no privado que eu te explico. Gente, quinta-feira eu quero deixar um convite para vocês. Quinta-feira eu vou estar desvendando todos os mistérios de tendências pedagógicas lá no canal do Gran Cursos Online com o professor, meu amigo William Dornella, ok? Quinta-feira, lá no canal do Gran Cursos Online. Professor, é feriado, por isso mesmo vocês vão estudar, ok? Então, nossa live quinta-feira vai ser no canal do Gran Cursos Online, ok? Então, quarta-feira e sexta eu vou fazer sorteio de apostilas aqui para vocês. Obrigada. Eu vou fechar a live aqui.
tá? A live hoje foi muito boa, a gente adquiriu aí muito conhecimento, é muito bom. E falando a banca, né? Falando a linguagem da quadris, que é o mais importante. Então, depois vocês pegam o gabarito do material, coloca tudo bonitinho, que eu vou agora colocar lá nos stories, ok? O Instagram tá me avisando que só resta 20 segundos, gente. Um abraço, viu? Obrigada. E quarta-feira a gente tá aqui de volta. Quinta-feira no canal do YouTube, lá do Gran Cursos Online, eu e o professor William Dornella, falando de tendências pedagógicas, ok? Tchau, gente. Tchau, tchau. Vamos aqui encerrar. Então não dá tempo.